está acostumado, está podendo, na verdade, tirar aquela folga, viajar, ficar num hotelzinho diferente? Pois então, estão valendo as novas regras de entrada e saída dos hotéis. Quando você vê aí na internet, chama check-in e check-out. Nada mais é do que a hora de entrar e a hora de sair, viu? Na prática, o hóspede ganha mais tempo de estadia. São pelo menos 21 horas somando o dia de chegada e o de saída. Bora conversar com o Paulo Ricardo Sobral, que está com um advogado para explicar como exigir esse direito. Porque, na verdade, Sobral, isso mesmo sendo um avanço, já não é muito uma justiça, né? Porque a gente paga diária, mas ali a gente está falando de 21 horas, ou seja, 3 horas já foi embora, né? Mas já foi bem pior, tá, Aurélio? É importante a gente explicar que essa regra, né, essa novidade aí, é uma portaria que faz parte do Ministério do Turismo e que vale principalmente para hotéis, hostels, pousadas ou flats, justamente porque esses tipos de estabelecimentos estavam diminuindo a quantidade de tempo que o hóspede ficava ali dentro com a desculpa de que precisava de um tempo maior para a limpeza. Então, eles aumentavam o horário do check-in, às vezes passando para 3, 4, 5 da tarde, às vezes em alguns pontos, e diminuir o horário do check-out e da saída, para às vezes antes das 11 do meio-dia. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o advogado especialista em direito do consumidor, Sérgio Murilo França. Muito obrigado pela participação. Isso era uma prática que estava comum e estava incomodando muitos hóspedes. A gente escutava muitas reclamações sobre isso, não era? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Aurélio, Vanessa, a todos que nos assistem. Era uma prática muito comum, como você mesmo disse. Os hotéis, eles acabavam postergando aí o horário de check-in, né, ali, muitas vezes sem informar aos consumidores, né, esses horários. Muitas vezes também o consumidor que precisava ficar um pouquinho a mais, né, aquele check-in postergado ali, tardio, ele era cobrado por valores ali que muitas vezes também não eram previstos em contrato, valores que não eram ali expostos a ele no momento da contratação. Então essa portaria do Ministério do Turismo veio justamente para poder acabar com essa dúvida com relação a horários de entrada e saída de hóspedes ali nos meios de hospedagem. Com essa portaria ficou regulamentado que a hospedagem, né, ali aquela unidade, ela tem que ser disponibilizada ao consumidor pelo prazo mínimo de 21 horas, né? E o hotel ali, o estabelecimento hoteleiro, ele tem o prazo de até no máximo 3 horas para poder fazer a higienização, a limpeza, ali a arrumação dessa unidade. Então, nesse caso, aquele hotel, por exemplo, que tem uma maior estrutura, ele pode diminuir esse tempo aí de limpeza e arrumação e ampliar esse tempo aí que o consumidor pode ficar à disposição nesse quarto. Advogado, o que estava acontecendo, digamos assim? Tinha hotel, tinha estabelecimento que chegava até usar até quantas horas aí de distância com essa desculpa de limpeza? O problema todo que se tinha antigamente era a questão da informação, né, que é essencial, trazido pelo Código de Defesa do Consumidor. Esses contratos eles têm que ser transparentes, todas as informações. E horários de check-in, de check-out, possibilidade de check-in antecipado, check-out tardio, bem como valores, tem que estar ali de forma clara e transparente para o consumidor no momento da contratação, no momento da reserva. E o que acontecia ali é que muitas vezes o consumidor se deparava ali, ao chegar para poder fazer o seu check-in, com horários ali, o quarto não está ainda limpo, né, não está disponibilizado, então você vai ter que esperar mais um pouquinho, né? Não sentia essa... Deixar a fila, tinha que deixar a mala na recepção, dar uma volta. Exatamente, acabava perdendo tempo ali, né? E aí muitas vezes tinha essa dúvida, por que eu pago por 24 horas, eu não tenho essas 24 horas ali disponibilizadas para minha acomodação? Então essa portaria veio tirar essa dúvida, são no mínimo 21 horas, 3 horas para limpeza e arrumação, e o consumidor também pode dispensar, ele já está hospedado, ele pode dispensar também essa limpeza e arrumação, desde que não comprometa as condições de segurança e as condições sanitárias ali dos demais hóspedes e do próprio hotel. Inclusive porque essa lei também, essa portaria, né, na verdade, do Ministério do Turismo também diz respeito àquelas pessoas que estão hospedadas há mais de um dia, 2 dias, 6 dias. Se elas quiserem, elas também podem proibir esse trabalho de limpeza ali no quarto delas. Exato, a portaria também regulamentou essa possibilidade de dispensa, né, dessa limpeza, arrumação ali, higienização da unidade. Só que muitas vezes aquele hóspede está hospedado ali há muitas semanas, ali mais de uma semana, o hotel ele pode ali recusar essa dispensa se essa dispensa comprometer as condições sanitárias e de saúde, né, do próprio hotel ali e dos outros consumidores, porque o próprio Código de Defesa do Consumidor prevê que nenhum fornecedor pode colocar no mercado de consumo produtos ou serviços que sejam nocíveis à saúde e à segurança do consumidor. Nesse caso, por exemplo, um consumidor não pode comprometer a saúde e a segurança dos demais. Vamos falar agora também a respeito de como
os consumidores, os hóspedes devem fazer esse direito valer. Essa portaria está valendo desde o início da semana. Caso eles estejam com reserva que foi feita antes dessa portaria e que já estipulava aí esse horário de check-in e check-out antigo, o que é que eles podem fazer a partir de agora? O consumidor que constatar qualquer prática abusiva nesse sentido ali, né, não teve a informação e acaba se deparando ali com horários de check-in tardios ali que comprometem a sua hospedagem, né, a sua estadia, deve documentar tudo, tira foto, ele pega uma declaração com o hotel, ele é obrigado a sempre documentar e dar essa declaração, e ele pode ali denunciar junto aos órgãos de defesa do consumidor, que porventura podem fiscalizar e aplicar ali multas por descumprimento dessa portaria do Ministério do Turismo. Advogado, tem pergunta de telespectador, vou pedir para o Aurélio e Vanessa me repassarem e eu repasso para o senhor. Ô Sobral, é a pergunta de Exildo, dando bom dia para todo mundo e querendo saber algo específico, se essas regras que a gente está falando dos hotéis, se elas também valem para contratação pelos aplicativos de hospedagem. Cito o nome aqui de um aplicativo que faz a intermediação de pessoas que fazem a locação de apartamentos, de quartos, mas tendo essa dúvida, isso vale também? Ele que é de Autolage. Fala, Exílio, tudo bem? A gente estava falando sobre isso justamente antes de começar a conversar sobre esse assunto. Eu estava com essa mesma dúvida, repassei para o doutor Sérgio. A gente está falando daqueles aplicativos que fazem essa hospedagem aí, né? Que não são em hotéis, geralmente são em apartamentos, em casas próprias, né? Como, por exemplo, o Airbnb. Como é que funciona com relação a isso? Essa portaria, ela traz um dispositivo específico dizendo que não se aplica, né, essas regras não se aplicam aí a unidades domiciliares e residenciais que são alugadas ali para consumidores. Então, essas plataformas, elas fazem simplesmente uma intermediação de locação de unidades familiares, residenciais, e não a intermediação com estabelecimentos que prestam efetivamente o serviço de hotelaria no mercado de consumo. Então, para essas unidades aí de Airbnb, não se aplicam a essas regras da portaria do Ministério do Turismo e elas podem ter regras próprias. Traduzindo, porque a casa é da pessoa, a pessoa coloca a regra que quer isso? Exatamente, ela pode estabelecer regras próprias, né, de horários de check-in, de check-out, ali, limpeza, higienização, desde que também não viole o princípio da transparência e o dever de informação do Código de Defesa do Consumidor. Nessa plataforma tem que ter todo o descritivo de todos os serviços, o que é contemplado e o que não é contemplado, de forma clara ali e precisa para o consumidor. Informação que é sempre importante. Agora, advogado, você estava me falando também que, além de toda essa mudança com relação a check-in e check-out, horário de entrada e horário de saída, essa portaria do Ministério do Turismo também traz uma mudança com relação à ficha que a gente precisa cadastrar ali, preencher na entrada em um hotel, hostel, pousada, né? O que mudou? O Ministério do Turismo traz essa inovação agora para o consumidor, que é a adoção da ficha nacional de registro de hóspede de forma virtual, né, ali eletrônica. Aquela ficha chata ali que os consumidores tinham que sempre preencher a mão, né, no balcão ali na hora de efetuar o check-in. Então, justamente para poder otimizar o tempo do consumidor, facilitar ali para que ele tenha antecipado ali o seu check-in, não precise ficar preenchendo a mão. Quando ele faz a reserva, ele já vai receber um link dessa plataforma nacional, né, da ficha nacional do registro de hóspede. Ele vai poder preencher ali, faz o seu login no .gov por um certificado digital, preenche os dados e ele fica dispensado de preencher isso de forma manual quando chega no hotel. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Só mais uma dúvida, só para a gente reforçar aqui. Quem já tem uma reserva aí feita há meses, há dias, antes inclusive de ser cogitado ou falado sobre essa mudança, sobre essa portaria, ela vai ter agora, a partir de agora, esse direito observado também, mesmo assim? Certamente, seu direito é assegurado com vigência imediata, né? A portaria entrou em vigor, o consumidor tem esse direito garantido ali e ele pode muitas vezes, se ele não teve essa informação, cabe ao hotel então complementar essa informação pelos meios de comunicação disponíveis, por e-mail ali ou pelo próprio site. E qualquer dúvida, se esse direito não for cumprido, fazer provas, procurar a justiça? Isso aí, procurar todos os meios de prova disponíveis, pega uma declaração no hotel, ele sempre é obrigado a fornecer essa declaração, procure ali o órgão de defesa do consumidor, PROCON do seu município, do estado, ou mesmo se sentir lesado, sofrer qualquer tipo de dano material ali ou moral, procurar o Poder Judiciário. Maravilha! Muito obrigado pelas informações. Nós conversamos com o advogado especialista em direito do consumidor, Sérgio Murilo França, falando sobre essa portaria do Ministério do Turismo que já está valendo. Então, Aurélio e Vanessa, a gente espera que seja o fim
todo aquele constrangimento de ter que ficar carregando mala antes do tempo, porque o check-out terminava muito cedo e não era ainda o horário da viagem, o horário do voo, ou de ter que deixar a mala em recepção, porque o check-in só começa lá para o fim da tarde e você ainda tem um dia inteiro de programação para fazer e aí não tem onde deixar as malas. É com vocês aí no estúdio.